Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, me chamo Sidney Cirqueira e o objetivo desse canal é trazer um conteúdo aí bem legal, bem acurado sobre Microsoft Fabric e outras tecnologias Microsoft, tá? Então, tem alguns dias que eu não trago nenhum vídeo aqui para vocês, mas isso não significa que eu não trago muito conteúdo aqui, né? Então, tivemos várias lives aí recentemente, tivemos o Clube do Livro bem legal, Fundamentos do Microsoft Fabric, foi top. Foram aproximadamente ali, sei lá, 18 episódios, todas as terças-feiras seguidas e foi bem legal. Quer saber um pouquinho mais desse conteúdo? Ele tá lá na minha plataforma Dominando Microsoft Fabric. O link tá aqui na bio, então qualquer dúvida, pessoal, só pesquisar lá. Bacana? Tivemos também recentemente um novo projeto chamado Fabric Cast, um convidado sensacional de peso chamado Disseu Rezende. Foi um bate-papo ali de mais de 2 horas. Então, galera, foi top demais, muita dica de carreira, falamos um pouco mais da vida pessoal ali do Disseu, falamos muito de Fabric, falamos muito ali de mercado de trabalho, né? Então eu recomendo você assistir o primeiro episódio do Fabriccast. Já temos o convidado para o próximo episódio, muito em breve devo soltar para vocês, beleza? Então, galera, sem mais delongas, deixa eu começar aqui para falar dessa série de vídeos que eu vou fazer, tá? Recentemente eu tenho trabalhado com alguns clientes aqui internamente e estou trabalhando bastante com IA, né? Então, se para algumas pessoas IA é hype e tudo mais, no caso da Microsoft, não é, né? O objetivo da Microsoft é colocar em AI todo quanto é tipo de produto da Microsoft, né? Então, o Satya já disse isso, o presidente da Microsoft já disse isso, colocar Copilot em todos os produtos da Microsoft. Então, eu vim aqui para trazer uma série de vídeos para vocês, para a gente falar de IA no Microsoft Fabric, né? O canal é de Fabric, então vamos falar de IA no Microsoft Fabric. Então, vou iniciar uma série, nós vamos falar de várias funcionalidades de IA e também Copilot no Microsoft Fabric, para que o Copilot serve e o que o Copilot faz aqui dentro do Microsoft Fabric, beleza? Então eu espero que vocês gostem dessa série. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo introdutório para eu trazer aqui para vocês alguns conceitos básicos que vocês precisam saber antes de começar a trabalhar com o Copilot, sair ativando ali, começar a fazer perguntas ali pro chat, legal? Então, se é a primeira vez que você está chegando nesse vídeo mais uma vez, tem um botãozinho de like aqui, galera, solta o like, compartilha aí com os amigos de vocês e não esqueça de inscrever no canal, né, pessoal? Você sabe que faz parte do game dali do YouTube, esse tipo de coisa, para que o nosso conteúdo seja entregue aí para mais pessoas, beleza? Não esquece de se inscrever não, galera, vocês ajudam a gente aí pra caramba, beleza? Sem mais delongas, vamos para cima aqui nesse vídeo sobre introdução ao Copilot no Microsoft Fabric. Legal. Primeiramente, se você está chegando aqui nesse vídeo depois, tá? Assistindo esse vídeo aqui posteriormente, não faça uma coisa. Pegue o link dessa URL, cole no Copilot ou no ChatGPT e fala, sumarize esse vídeo. Primeiro ponto, galera, não vai funcionar, tá? Porque tanto o Copilot quanto o ChatGPT, eles não têm acesso interno ao conteúdo do vídeo, a não ser que você tenha um transcript. Então, aí sim, você vai conseguir fazer o sumário e tudo mais. Só uma dica besta, tá? Não use as LLMs somente para sumarizar e tudo mais. Galera, esse tipo de tecnologia de inteligência artificial entrega muito mais do que vocês imaginam, tá? Então, usem ali com inteligência, aprenda mais um pouco sobre prompt engineering, como você fazer uma boa pergunta para esses tipos de LLM, que é importante. Legal, galera? Então, vamos falar do Copilot aqui, o que realmente o Copilot faz. Eu trouxe a documentação oficial aqui, só para a gente se basear, tá? Eu sempre recomendo a galera ler as documentações oficiais, mas vamos lá, pergunta interessante. O que é o Copilot? Não vou ficar lendo aqui a documentação, mas vou trazer vários pontos interessantes aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro ponto, tanto o Copilot quanto as demais funcionalidades de inteligência artificial que vai ter aqui dentro do Fabric, elas vão servir para quê? Para trazer novas formas de transformar, analisar os seus dados, gerar insights e criar visualizações e relatórios no Microsoft Fabric combinado com o Power BI. Então, legal.
Isso também baseado em privacidade, responsável, uso responsável, segurança, questões de localização do seu dado é extremamente importante. Vou falar disso nesse vídeo aqui também, beleza? Então, o que o Copilot é no Fabric? Ele é um assistente de IA generativo, ou seja, vai gerar coisas para vocês, né, por meio de linguagem textual, né, baseado em modelos de grandes large language models, né? Então vamos dizer assim, modelos de linguagem grandes, legal? Ou seja, são modelos pré-treinados aí e você consegue conversar ali basicamente com os seus dados. Dentro do Fabric, ele te entrega muito mais do que somente conversar com seus dados. Ele traz automação de algumas atividades, tá, pessoal? Então dentro do Fabric nós temos os itens, nós temos ali os assets de dados, né? Então a gente consegue tanto automatizar algumas tarefas, quanto também conversar com os nossos dados, beleza? Então, o Copilot aqui dentro do Fabric, ele serve ali para os usuários desenvolvedores, para os usuários de serviço, para os usuários de negócio também, né? Então, dentro do Fabric, nós temos vários workloads, e dentro desses workloads, a gente vai ter ali o Copilot distribuído em todos esses carinhas, tá? Vou descer um pouquinho aqui mais, porque eu não quero entrar em tantos outros detalhes. Ponto importante. Cara, Fabric e Power BI caminham juntos, né? Então a gente sabe que se você usa o Power BI Desktop para desenvolver os seus relatórios e fazer o upload para o Power BI Serviço, tem Copilot no Power BI Desktop também, desde que esteja atrelado a uma capacidade do Fabric. Vou falar disso aqui também. Bacana? Então, a gente precisa habilitar o Copilot, legal? Então, para que eu possa habilitar o Copilot, o primeiro ponto que eu vou precisar fazer eu preciso ter uma capacidade. Muito recentemente, tá, pessoal? E aí eu já vou avançar aqui pro portal do Fabric. Recentemente, a Microsoft não disponibilizava o Copilot para todos os usuários, somente para quem tinha uma capacidade F64. E se você tivesse uma capacidade trial, não era possível também você fazer a gestão usar o Copilot, né? E aí, numa das últimas atualizações do Fabric ali, isso já deve ter 2 ou 3 meses mais ou menos, a Microsoft disponibilizou por meio de todas as capacidades, você consegue usar o Fabric desde a F2 em diante, legal? Lembrando, na trial, você não consegue usar o Copilot, beleza? Só vai conseguir usar o Copilot ali a partir de uma F2. Bacana. Ponto importante, eu preciso vir nas minhas configurações, pessoal, deixa eu só minimizar aqui essa fotinha minha aqui, só para facilitar a gestão aqui do ambiente. Então, ponto muito importante, tá, pessoal? As configurações do Copilot, eles vão se basear em uma licença. Então, aqui eu tenho uma licença, ela está trial, eu vou precisar modificar essa licença aqui para uma licença de capacidade. Percebam que a minha está grayed out aqui, né? Tá me impossibilitando de clicar, mas basicamente eu já tenho uma capacidade criada e essa capacidade ela está dentro do portal do Azure, beleza? Então, depois eu vou falar para vocês aqui como que a gente cria capacidades, ativa capacidades, tá? E aí, basicamente, eu preciso dar o start aqui na minha capacidade e vincular ela com o meu workspace, beleza? Outro ponto importante, eu falei de capacidade antes da gente falar diretamente lá do portal do Power BI, portal administrativo. O primeiro ponto aqui é o seguinte, na administração do Power BI, quando a gente está falando de Copilot, pessoal, primeiro ponto que eu preciso saber qual que é a região que eu estou trabalhando. No meu caso, eu estou na região do Brasil, onde fica o meu tenant, tá? E o Copilot ele não está disponível em todas as regiões. Quando eu estou falando de Copilot, ele vai necessitar do Azure e OpenAI, beleza? Então, um ponto legal é que essa funcionalidade ela vem desabilitada se você não estiver num país que possui um data center que armazena os dados do Azure e OpenAI. Lembrando, dados do Azure e OpenAI não estão disponibilizados, serviço do OpenAI não está disponível no mesmo data center que o serviço do OpenAI para Copilot, tá, pessoal? Então, tem uma diferencinha entre o Azure e OpenAI normal e o Azure e OpenAI para o Copilot, então tá tudo documentado, leiam a documentação, não dá para eu resumir isso aqui tudo para vocês num vídeo não, legal? Então, essa funcionalidade ela veio desabilitada e agora eu habilitei. Ponto extremamente importante, pessoal, eu já vi a galera comentando em alguns chats nossos e tem que prestar atenção num detalhe extremamente importante.
Se você tem problemas com residência de dados, eu estou no Brasil, por exemplo. No Brasil, não existe data center para processar os dados da Azure e OpenAI para Copilot, beleza? Então, a Microsoft trouxe um conceito de região par, ou seja, se eu estou no Brasil que não tem um data center, os meus dados vão ser processados nos Estados Unidos. Então, se você tem problemas com residência de dados, tá? LGPD, GDPR, cara, eu recomendo demais que vocês leiam as documentações. Então, tá tudo documentado. Vou até mostrar isso aqui para vocês já já. Bacana? Então, eu ativei esse cara, é importante, tá? É só uma melhor prática que você crie grupos de segurança para dar acesso aos seus usuários a terem acesso ao Copilot. Por quê? Porque uma vez que você está usando o Copilot, ele vai ter tokens ali em cada prompt que você vai mandar e basicamente isso vai consumir capacity units, legal? E aí se você concorrer com seus processamentos de Spark, com seus processamentos de Warehouse, pode ter certeza que vai dar ruim, legal? Então é uma boa prática você criar um grupo e dar permissionamento somente para alguns tipos de usuário de negócio. Então, show de bola! Vocês já sabem que precisa de uma capacidade, precisa de processar, precisa de habilitar o Copilot no Azure e as questões de região, tá? É extremamente importante. Vou voltar para a documentação para mostrar isso aqui para vocês. Se eu descer um pouquinho aqui mais, percebam que aqui ele fala quais são os itens, né? Então, o Copilot está disponível em todo o Fabric, beleza? Aí ele traz algumas outras features aqui, né? Quais são as features do Data Warehouse, quais são as features do Power BI, do Real Time Analytics. Ele mostra aqui quais são os componentes que estão disponíveis para você usar o Copilot, legal? E mais para baixo aqui, ele fala da questão das regiões. Então, ele fala, olha, o Copilot, ele está construído juntamente com o serviço do Azure e OpenAI, tá? E aqui ele vai ter as regiões, beleza? E aí, quando a gente desce mais um pouquinho, ele fala da questão do processamento dos dados geograficamente falando. Então, pessoal, se você está no Brasil, ele não tem um data center com Azure e OpenAI, então a minha capacidade está no Brasil, ó, tá aqui embaixo, ó, o Brasil, beleza? Então, aonde o meu dado vai ser processado geograficamente? Nos Estados Unidos. Só tem 2 data centers, um na Europa e alguns no Brasil, tá? Eu acho que isso está escrito bem aqui em cima, deixa eu dar uma olhada. Tem aqui, exato, tá aqui, ó. Aqui são os data centers da OpenAI para o Copilot. Beleza? Tá aqui, ó. Power, Fabric, Copilot. Leiam essa documentação. É extremamente importante. Não saiam habilitando as coisas se você não entende um pouco da jurisdição do seu dado. Bacana? Então, beleza, galera. Expliquei aqui tudo que a gente tinha que explicar, né? Eu já estou com o meu workspace aqui disponível para a gente começar a fazer algumas brincadeiras, né? Percebam, eu tenho um lake house aqui, já dá para a gente brincar com algumas coisas, tá? Isso aqui é só a nossa introdução, então vai ter uma série de vídeos, beleza? Para a gente começar a brincar. Então percebam que eu já tenho o ícone do Copilot aqui. Para cada artefato que eu subir aqui dentro do Fabric, eu vou ter o Copilot também, tá? Então é bem legal, cara, dá para fazer muita coisa e depois eu vou descer um pouco mais no detalhe de cada item aqui, tá? Isso aqui é só um vídeo introdutório. Legal. Eu tenho aqui o meu dataset, tá? Eu criei um lakehouse e subi aqui um dataset de exemplo com dados públicos, tá? Então, basicamente, eu vou começar a nossa brincadeirinha aqui, pessoal, utilizando um notebook de Spark, tá? Ponto importante que eu queria trazer para vocês é que para cada tipo de workload no qual você vai trabalhar, o Copilot ele trabalha baseado no tipo de item, né? Então, se você está trabalhando no Warehouse, você vai trabalhar com SQL. Então, o Copilot ele vai se basear na linguagem de SQL para facilitar a iteração com os dados. Beleza, então uma vez que eu estou aqui no Spark, um ponto de atenção é que, para eu ativar o Copilot que está aqui, ó, a flagzinha aqui de Copilot, primeiramente eu vou precisar iniciar uma sessão do Spark, tá? Porque senão ele vai dar erro e aí eu já estou prevenindo vocês de tomar esse erro aqui rapidamente. Legal? Estou instanciando minha sessão, ela está conectando, geralmente conecta bem rapidinho, tá? Porque o cluster ele é serverless, então já estou com minha sessão conectada. Vou startar o Copilot aqui, beleza? Startei o Copilot.
Existem várias maneiras de eu interagir com o Copilot, tá? Uma delas é utilizando esse promptzinho que vai aparecer aqui do lado. E um ponto legal ele já traz, ó, legal. Seja bem-vindo ao Copilot nos notebooks, né? Então é uma maneira de você trabalhar com IA quando a gente está falando de Lakehouse, existem N outras possibilidades. Vou trazer todas essas possibilidades aqui para vocês, mas eu vou começar aqui pelo prompt só para exemplificar simploriamente, tá? Ponto legal. Olha, erros são possíveis, tá? Então, revise o conteúdo. Vai pedir para o Copilot criar um código? Revise um conteúdo. Vai pedir alguma resposta? Vai perguntar alguma coisa por Copilot? Pessoal, sempre revisem o conteúdo. Não só o Copilot aqui, como, sei lá, todas as outras LLMs que você utiliza aí, o ChatGPT. Cara, qualquer coisa que você usar, é importante você revisar o seu conteúdo. Bacana? Então, vou iniciar aqui. Ele tem, logicamente, todos os termos, todas as questões de privacidade. Vou trazer um vídeo aqui falando de privacidade e segurança, tá? Então, é extremamente importante isso quando a gente está falando de IA e dados, tá? Um outro ponto muito importante que vale a pena eu trazer é que, cara, primeiro tenha uma estrutura de dados no seu ambiente antes de você pensar em IA. Você não tem nem a sua arquitetura de dados pronta, sei lá, que seja uma arquitetura medalhão, que seja um warehouse pronto ali, que seja um SQL database, independente de como seja, tenha isso estruturado antes de pensar em inteligência artificial, né? Inteligência artificial é o fim e ela vai se basear em dados organizados, legal? Então percebam, canto direito aqui eu já tenho algumas sugestões, né, que ele me dá, e mais abaixo eu tenho vários promptzinhos aqui, beleza? Vou começar no básico, como essa aqui é uma aula introdutória, um episódio introdutório, vou selecionar esse carinha aqui, tá? Carregar os dados do meu Lakehouse para o Data Frame. Então ele subentende que eu já estou conectado ali dentro do meu Lakehouse, e basicamente eu preciso passar um nome aqui. O nome do meu dataset é Public Holidays. Legal? Então, eu já tenho aqui o meu primeiro prompt, tá? É um prompt simplório, ó, carrega os dados para cá, para dentro do meu Notebook Spark, né? Ou, na verdade, para um data frame, beleza? Então, ó, eu estou usando uma capacidade F2 aqui, tá? Não é uma capacidade grande, é a primeira capacidade. Então, você pode ver alguns delayzinhos assim, então tenha paciência inicialmente, tá? A gente vai falar de capacidades aqui também, a gente vai falar de que essa frase que eu mandei, né, esse prompt que eu mandei aqui, quanto que ele vai me custar? A gente vai falar disso aqui também quando estiver falando de precificação. Então, vou trazer uma série gigante aí para vocês, tá, pessoal? Para a gente falar de IA, né? Eu acho que não faz sentido a gente estar nesse momento globalizado, né, global, que eu não fale de IA para vocês. Beleza. Expliquei para vocês que ele interage com o tipo de linguagem, né? Então, ele trouxe para mim aqui o código, ó. Para essa tela em si, ele não tem a opçãozinha aqui de eu copiar o código diretamente aqui para a área de trabalho, tá? Mas para alguns outros workloads, ele já tem isso. Vou mostrar isso aqui para vocês posteriormente. Então, basicamente, ele me deu um código, tá me dando um código de Spark. Se eu quiser pedir para ele criar o código, tipo assim, crie um código que faça isso, isso e aquilo outro. Ele faz também, tá, pessoal? Então, primeira aula de exemplo, depois a gente desce mais no detalhe. Então, se eu rodar meu código aqui, basicamente estou pedindo para ele ler a tabela que está aqui, né? Estou pedindo para ele filtrar ali 1000 linhas e estou pedindo para ele carregar essas 1000 linhas ali no data frame para mim. Legal? Tá rodando meu código Spark, ele vai me devolver aqui a resposta rapidamente, né? Tá instanciando ali a aplicação e depois vai executar e vai trazer meus dados. Legal? Bacana, eu consigo interagir aqui de múltiplas maneiras diferentes, tá, pessoal? Eu já tenho alguns prompts prontos, ó, ele sempre vai trazendo alguns promptzinhos aqui para mim, beleza. Quais são os valores únicos desse dataset? Remova as linhas com valores faltantes. Vou clicar nesse aqui, tipo, aleatoriamente, tá? Só para ele me mostrar quais são os feriados públicos únicos, né, nesse dataset que eu tenho. Então, ele está trabalhando ali e, basicamente, só estou mostrando aqui para vocês um exemplo, tá? Não vou descer tanto deep dive assim. Mas abaixo, ele está falando aqui, ó. Esse conteúdo, ele é gerado por IA e ele pode ter erros. Cara, se você não entende isso, é a famosa alucinação, né, entre aspas aqui, tá? Então, tenha certeza que seu conteúdo é acurado e tal, antes de você sair entregando esse conteúdo para o negócio. Então, a IA está aqui para ajudar a gente com diversas possibilidades. Então, pessoal, façam
a questão de revisar esse conteúdo, tá bom? No meu dia a dia, cara, eu uso o Copilot aqui pra caramba dentro do meu trabalho e tudo mais e funciona super bem, faço minhas revisões e é sobre isso, beleza? Então, mais uma vez, ele tá carregando ali o conteúdo, né? Beleza, ó, ele já trouxe aqui pra mim, na resposta, quais são os feriados únicos. Olha aqui que legal. Então ele já traz aqui para mim e ele vai trazer várias outras possibilidades. Eu poderia pedir o código aqui para ele. Bacana? Então ele está trazendo aqui uma explicação do que ele fez, basicamente, e trouxe a resposta aqui para mim na lateral. Bacana, funciona também. Eu poderia pedir o código. E ele já me sugeriu algumas outras coisas aqui. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro vídeo, é só um pequeno exemplo. Depois, o que eu vou fazer? Próximos vídeos, descer em cada workload, vamos falar de warehouse, vamos falar de Spark aqui, de Lakehouse, de privacidade, vamos falar de segurança, vamos falar de custo, série sobre IA e Copilot no Microsoft Fabric. E tem muito mais aqui no canal, tá, pessoal? Então, se você chegou até aqui, não esquece, dá o like aí, ajuda a gente, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, por favor, pessoal. Tem mais de 50% das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem no canal. Ajuda a gente aí, pô, a trazer mais conteúdo, a entender como que vocês querem o conteúdo aqui, tá? Então, deixem seus comentários, falem pra mim aqui o que vocês querem ouvir aqui no canal, que eu estou pronto para trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.